Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, gente. Eu conto com você. Você que está se inscrevendo, muita gente está chegando aqui, muito obrigado, de verdade. Você que ainda não se inscreveu, é só o que eu peço, beleza? Bora falar do Corinthians. Matheus Bidu. Ele vem sendo utilizado, e nos 2 jogos treinos foi utilizado dessa forma, como meia atacante. O Corinthians contratou o Hugo e depois contratou o Diego Palacios. E entende que os dois vão disputar posição na lateral esquerda. E o Matheus Bidu? O Matheus Bidu foi colocado como uma moeda de troca, um jogador a ser negociado, teve interesse aí de algumas equipes, né? O Juventude mais recentemente, o Vitória da Bahia, mas não houve negócio. Por enquanto ele está no elenco e pode ser aproveitado como pode ser negociado. O Corinthians não descarta a negociação, ele perdeu um pouco de espaço. Só que como no Cruzeiro ele muitas vezes jogava como ala numa linha de 3 ou às vezes até numa segunda linha como um meia atacante, o técnico Mano Menezes, diante da dificuldade de elenco, porque o Corinthians não contratou atacantes, né, até agora, vem utilizando ele nessa segunda linha como um meia atacante. E vejam só, marcando até gol no jogo treino. Não se surpreendam, não sei se isso vai ser levado para jogo, para os primeiros jogos, mas não se surpreendam se o Matheus Bidu não começar a aparecer como um jogador mais agudo. Nem que seja para uma alternativa de segundo tempo, para um teste, para um experimento. O começo de temporada serve para isso também, para que o técnico entenda quais são os recursos que ele tem em mãos. E daqui a pouco, a gente sabe, a janela do Corinthians não está fechada, o Corinthians não contratou todo mundo que quer contratar, inclusive eu vou falar de mais uma possibilidade de reforço nesse vídeo, porém o técnico precisa se precaver. Daqui a pouco o clube não contrata, ele precisa de homens de frente, ele está testando o Matheus Bidu nessa função. O Matias Rojas, que também marcou um dos gols e marcou gol também no primeiro jogo treino, é um jogador que vem ressurgindo, dá para dizer assim. Ele vem sendo utilizado com frequência, vem tendo bom aproveitamento em cobranças de falta, nos treinamentos, em comprometimento, segundo relatos, em profissionalismo. Houve uma conversa com ele da nova diretoria para essa temporada, houve acerto nos pagamentos atrasados, então há uma expectativa de que Matias Rojas possa ser finalmente aquele jogador que todo mundo espera que ele seja, e que ele não conseguiu ser, a não ser naquele primeiro jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, que ele assombrou, ele jogou demais, ele deitou naquela partida. Depois disso, ele teve uma lesão, é verdade, e teve dificuldades para voltar e nunca conseguiu. Não sei se pelo momento do time, não sei se pelos valores atrasados com ele. O fato é, os caras chegaram nele, pré-temporada, para conversar, para que ele entendesse o clube, e ele tem dito que queria muito estar no Corinthians, né? Falou isso numa entrevista recente. Então, há uma expectativa de que ele possa corresponder muito mais. E daqui a pouco, brigar por titularidade. Hoje, o Rodrigo Garro, que também veio muito bem cotado e recomendado do Tajeres, ótima contratação, mais jovem, 25 anos, ele está começando como titular, mas daqui a pouco eles vão disputar essa posição. E, obviamente, o Rojas vai ter que mostrar em campo que ele quer ser titular do Corinthians. Mas olho nele, hein? Matias Rojas, o paraguaio, ex-Racing, que finalmente pode estar dando as caras, né, a sua cara real, pelo menos no dia a dia do Corinthians. E para fechar, só para a gente falar aqui sobre essa questão do Moscardinho, né? Avançou nas últimas horas a negociação PSG e Corinthians. O Augusto foi muito bem nos bastidores, politicamente, fazendo pressão, dizendo que ia pedir ele de volta, porque agora o Paris Saint-Germain deve assinar esse contrato, né, garantindo que o Corinthians vai receber esse valor, inclusive uma possibilidade de antecipação, uma primeira parcela já agora nesse primeiro semestre, porque a ideia do Paris Saint-Germain era só depois da cirurgia, recuperado, não sei o quê, assinar com ele lá em julho e o Corinthians receberia apenas em agosto. O Duílio, quando entrega a venda do Moscardo para o Augusto, ele coloca como garantia de que o clube ia ter esse dinheiro já no primeiro semestre. E isso não aconteceu. E aí o Augusto entende que poderia vender o Moscardo por mais, mas tentou melhorar o negócio o máximo que ele conseguiu, e ele conseguiu uma parte, né, inclusive amealhando uma porcentagem do próprio jogador. Ele faz a venda, só que ele quer o dinheiro. E aí o PSG volta atrás, aí o Augusto faz a pressão, aquele checkmate, dizendo, beleza, então traz ele de volta que eu recupero ele aqui e eu vendo para outro clube depois por um valor maior. Aí o PSG, opa, vamos fazer o negócio, tudo mais, por aqueles moldes que a gente tinha acertado. E aí com isso o Corinthians deve receber uma parcela já próximo aí
depois da assinatura do contrato. Então, foi uma vitória política já nos bastidores do novo presidente Augusto Melo. Informações do Timão, aquela repassada para não deixar você perder nada, para deixar você atualizado. Para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal. Então, conto com a sua audiência, conto com o seu like e também com a sua inscrição. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.